O Brasil começou a Copa do Mundo com um alerta que não pode ser ignorado. Não é só o empate contra Marrocos. Não é só a crítica ao desempenho. Não é só a cobrança da torcida depois de uma estreia abaixo do que se esperava. O ponto mais preocupante está em algo que Carlo Ancelotti sempre tratou como prioridade: a defesa. A seleção brasileira foi vazada mais uma vez. E isso acendeu um sinal vermelho dentro da comissão técnica. O Brasil sofreu gol nos últimos 6 jogos, uma sequência que não acontecia desde 2019. Para um técnico conhecido por montar equipes sólidas, equilibradas e difíceis de serem atacadas, esse dado pesa muito. E pesa ainda mais porque a Copa já começou. Ancelotti chegou à seleção com uma ideia clara: tornar o Brasil mais seguro. O treinador sempre pensou seus times de trás para frente. Primeiro equilíbrio. Primeiro organização. Primeiro uma defesa confiável. Só depois o brilho individual, o ataque, a velocidade e a criatividade. Mas, neste início de Mundial, a seleção ainda não conseguiu mostrar essa segurança. Depois de um começo positivo com Ancelotti, em que o Brasil passou 3 jogos sem sofrer gols, a equipe passou a conviver com uma instabilidade defensiva preocupante. Foram 12 gols sofridos em 10 partidas. E agora, no jogo contra Marrocos, mais uma vez o adversário conseguiu encontrar espaço, machucar a seleção e deixar o Brasil correndo atrás do placar. É claro que um empate na estreia não elimina ninguém. É claro que a Copa do Mundo não se decide no primeiro jogo. O próprio Ancelotti tentou passar essa mensagem. Ele admitiu que o Brasil esperava começar melhor, reconheceu que o primeiro tempo não foi bom, mas também reforçou que a equipe precisa manter confiança e seguir trabalhando. Só que, ao mesmo tempo, ele sabe que existe um problema real para corrigir, e o problema não é pequeno. Quando uma seleção com jogadores de alto nível sofre gols em sequência, a cobrança cresce. Quando essa seleção é comandada por um técnico que valoriza tanto o equilíbrio defensivo, a cobrança fica ainda maior. E quando tudo isso acontece dentro de uma Copa do Mundo, cada detalhe vira assunto nacional. O Brasil empatou com Marrocos por 1-1 na estreia. Vini Júnior marcou o primeiro gol brasileiro no Mundial de 2026, mas a seleção não conseguiu transformar isso em uma vitória. O resultado deixou Brasil e Marrocos com 1 ponto no Grupo C. Agora, o próximo compromisso será contra o Haiti, e esse jogo já ganha um peso diferente, porque não será apenas mais uma partida da fase de grupos. Será uma resposta. A pergunta que fica é simples: Ancelotti vai mexer no time? Segundo o GE, o treinador nunca repetiu uma escalação titular nos 13 jogos desde que assumiu a seleção. Isso mostra uma característica forte do trabalho dele: adaptação. Ancelotti não é um técnico preso a uma única formação. Ele costuma olhar o adversário, avaliar o momento do elenco, ajustar peças e mudar o desenho da equipe quando entende que precisa proteger melhor o time. No Real Madrid, por exemplo, ele alternava entre esquemas como o 4-3-3 e o 4-4-2. Em jogos mais difíceis contra adversários mais fortes tecnicamente, era comum reforçar o meio-campo, tirar um atacante e deixar a equipe mais compacta. Esse histórico ajuda a entender por que a torcida brasileira já discute possíveis mudanças contra o Haiti. Mas a mudança não precisa ser apenas de nomes. Pode ser de postura, pode ser de posicionamento, pode ser de equilíbrio. O Brasil precisa atacar, claro. Precisa criar, precisa acelerar, precisa usar o talento de seus jogadores. Mas também precisa parar de oferecer espaços que deixam o adversário vivo dentro do jogo. Uma Copa do Mundo é feita de momentos. Às vezes, uma partida muda tudo. Uma falha muda tudo. Um gol sofrido muda tudo. E quando o time entra em campo sabendo que vem sendo vazado jogo após jogo, a pressão psicológica também aparece. Os zagueiros ficam mais cobrados. Os laterais pensam 2 vezes antes de avançar. Os volantes precisam se multiplicar. E o ataque sente que precisa resolver rápido para compensar qualquer erro atrás. Foi por isso que as declarações internas chamaram atenção. Alisson já havia dito que uma equipe vencedora precisa odiar tomar gol. Ibanez também falou sobre a cobrança interna e sobre como esse incômodo existe dentro do grupo. Ou seja, não é só uma crítica de fora. Os próprios jogadores sabem que a seleção precisa melhorar esse ponto. E esse talvez seja o lado positivo da situação. O problema foi identificado cedo. Pior seria vencer enganando, esconder as falhas e só perceber o buraco em um jogo eliminatório. Agora, ainda na fase de grupos, Ancelotti tem tempo para ajustar. O Brasil tem tempo para reagir. A comissão técnica tem tempo para corrigir comportamento, compactação, marcação, proteção da área e tomada de decisão. Mas esse tempo não é infinito. Contra o Haiti, a seleção não joga apenas por 3 pontos.
Joga para recuperar confiança. Joga para mostrar autoridade. Joga para diminuir a pressão. Joga para provar que o empate com Marrocos foi um tropeço de estreia, e não um sinal de fragilidade maior. A grande expectativa agora está justamente nas escolhas de Ancelotti. Ele vai reforçar o meio? Vai manter a estrutura e cobrar mais concentração? Vai mudar peças no setor defensivo? Vai dar chance a jogadores que ficaram fora da estreia? Vai tentar uma formação mais agressiva para resolver cedo ou uma formação mais controlada para não sofrer sustos? Essas respostas começam a definir o caminho do Brasil na Copa, porque em mundiais favoritismo não ganha jogo sozinho, camisa não ganha jogo sozinho, talento individual ajuda, mas não sustenta uma campanha inteira se o time não estiver equilibrado. As seleções campeãs costumam ter momentos de brilho, mas também têm uma base forte, uma defesa confiável e capacidade de sofrer pouco quando o jogo aperta. O Brasil ainda tem tudo para crescer na competição. Tem elenco, tem treinador experiente, tem jogadores decisivos e tem margem para melhora. Mas precisa transformar o alerta em reação. Precisa sair da conversa e levar a correção para o campo. A estreia deixou claro que existe trabalho a fazer. O empate contra Marrocos não foi um desastre, mas também não foi o começo dominante que muita gente esperava. E a sequência de gols sofridos torna o cenário ainda mais sério. Agora, Ancelotti terá que mostrar por que foi escolhido para comandar essa seleção. A missão não é apenas escalar os melhores nomes. É encontrar o melhor time. É fazer o Brasil atacar sem se partir. É dar liberdade para os talentos sem deixar a defesa exposta. É construir uma equipe que saiba controlar o jogo, sofrer menos e matar as partidas quando tiver oportunidade. O torcedor brasileiro sabe que Copa do Mundo é pressão do primeiro ao último minuto. E depois de uma estreia com empate, cobrança e defesa questionada, a próxima partida ganhou cara de teste decisivo. O Brasil precisa vencer, mas mais do que isso precisa convencer. Precisa mostrar evolução. Precisa mostrar que entendeu os erros. Precisa mostrar que o sistema defensivo pode voltar a ser confiável. Porque se a defesa continuar vazando, a caminhada pode ficar perigosa. Mas se Ancelotti conseguir corrigir esse ponto agora, a seleção pode crescer justamente no momento certo. A Copa está só começando. O alerta está dado. E o próximo jogo vai dizer muito sobre o verdadeiro nível desse Brasil de Ancelotti. Se você quer acompanhar todas as notícias, análises e bastidores da seleção brasileira na Copa do Mundo, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Ancelotti precisa mudar a escalação contra o Haiti ou deve manter a base da estreia?